Eu tenho um sonho. E você? Você tem um sonho? Eu não tenho sonhos. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Fala, galera! Nós somos os Mateus. E pessoal, como o nosso pastor Alan ministrou agora no culto do Sunset, ele falou sobre Gênesis 12, sobre os sonhos. Que muitas das vezes tem pessoas que não têm sonho ou que os sonhos delas não são aquele que Deus tem para a vida de cada um. Certo, Mateus? Exatamente. Por isso que quando você me pergunta, eu não tenho sonhos, é porque às vezes os meus sonhos não são os sonhos que Deus tinha para cada um de nós. E uma das coisas que até o pastor Alan pregou e faz muito sentido. Às vezes a gente planeja, a gente olha para nós mesmos e fala, nossa, eu tenho faculdade. Não, mas porque lá na frente eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou prestar algum concurso, vou conseguir um bom emprego. Eu já tenho todo o roteiro de um plano perfeito, né? Mas muitas vezes não é aquele plano que está totalmente aliado com aquilo que Deus quer, né? E os planos de Deus é uma parada bem doida, né? Tanto que em Gênesis, que foi a referência da nossa mensagem, Gênesis 1, Deus chama Abraão e fala o seguinte: eu sou o Senhor, disse Abraão, sai da tua terra, dos teus parentes e da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Mano, olha que louco, mano. Vamos trazer isso daqui pro contexto dos dias atuais. Imagina se Deus chegasse e falasse, Sampaio, saia daqui, pega o primeiro ônibus e segue. Sem um destino, imagina. Cara, eu fico imaginando a cabeça de Abraão na hora que Deus fala isso, né? E tipo, poderia muito bem questionar, falar, mas eu vou pra onde? Pra que eu vou? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Né? Então... Não, e pegando o gancho do que você falou, tipo assim, ele já tinha toda uma estrutura, né? Ele já estava, já era mais velho, não era um adolescente, não era um jovem. E ele já tinha um pouco mais de idade, já tinha se estabilizado, já tinha até casado, não tinha filhos ainda, que era o que faltava na vida dele. Como o pastor falou hoje, né? Ele tinha tudo. Tinha herança, tinha dinheiro, tinha família, tinha parente. Mas ele não tinha o sonho que ele queria, que era o quê? O filho dele. E como você falou, Mateus, ele estava bem estruturado, estava tudo lá, mas Deus chegou para ele e falou, mano, trazendo para a linguagem de hoje, mano, sai da tua casa, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como você falou, pega o Guanabara, pega Piracicabana, vai embora e segue, né? Sem um destino certo. Imagina o que é que passa na cabeça daquela pessoa, né? Nossa, principalmente, igual aqui, né? No versículo 2, Deus fala para ele, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Às vezes, Sampaio, a gente até chega e recebe uma direção de Deus, o que devemos fazer. Só que às vezes a gente acaba até apressando o destino de Deus, né? Igual eu sempre falo, né? Quando Davi foi ungido a rei, ele não chegou, foi ungido hoje, e foi ungido no domingo e segunda-feira virou rei. Já estava rei. Não, né? Então, tipo, foi algo que demorou. E às vezes a gente tem esse problema de Sampaio, de além de confiar nos planos de Deus, a gente pensa que, de certa forma, a gente é um Deus e quer apressar as coisas, ou acha que Deus está atrasado em alguma coisa para fazer alguma promessa se cumprir. Gente, como em Gênesis 16 fala, que ele quis adiantar esse processo, né? A Sara, sua mulher, chegou e falou para ele, por que você não, Deus, a gente não tem filho, já tentou e tal, e até agora Deus não deu, mas toma a minha serva e tem um filho com ela e ele vai ser o filho da nossa promessa. Mas não, ele quis adiantar o processo que Deus tinha falado para ele, o sonho dele, o sonho tal vai ser realizado no dia tal, só que ele quis o quê? Adiantar na real, ele quis adiantar esse sonho, tendo caso com a serva. E o que acontece? Deu todo aquele impasse que aconteceu na vida dele, atrasou mais ainda a promessa que era do filho dele, né? E aí, trazendo para o dia de hoje, é o que acontece na nossa vida. Às vezes Deus traça uma rota pra gente, traça um sonho, só que a gente começa o quê? A querer atropelar os sonhos de Deus, começa a querer fazer da nossa vontade. Tem um versículo que fala, em Isaías 55, fala, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e o caminho de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são maiores
do que os teus pensamentos. Tipo, a gente acha que o nosso sonho é grande. Eu vou crescer, eu vou trabalhar como a gente começou falando, eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer ministerialmente, eu vou crescer financeiramente, mas às vezes não era isso que Deus queria, sabe? Às vezes Deus tem um pensamento muito mais elevado pra gente e a gente acaba limitando. Exatamente. Eu tava ouvindo essa semana uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que o cara falou assim, eu sei que Deus tem planos pra mim, eu sei que Deus quer algo bom pra mim, mas é muito difícil eu confiar isso na prática. E o que é verdade, às vezes a gente confia tanto em Deus, fala, não, Deus, eu confio nessa sua promessa, eu sei que minha família vai ser salva, eu sei que eu vou conquistar essa coisa que o Senhor me prometeu, mas a gente faz que nem Sara fez com Abraão, falou assim, mas eu vou te dar minha serva porque eu sei que o Senhor deseja ter filho. A gente, como eu falei, a gente quer adiantar algo que Deus planejou pra gente. E Deus, claro, ele nunca se atrasa. Tem até uma referência, em Salmos 46:10 diz o seguinte, assim diz o Senhor, eu não perdi o controle da tua vida, está tudo no meu tempo, não há nada atrasado. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então isso daqui é uma palavra vinda do próprio Deus. Muito, como eu falei, muitas vezes a gente acha que Deus está atrasando, que Deus estava demorando, ou até mesmo a gente olha e acha uma oportunidade e fala, olha Deus, eu poderia te ajudar aqui, poderia te dar uma forcinha, como se Deus não fosse Deus, né? Então, teve até uma referência que o pastor Alan comentou agora no Sunset que eu achei muito interessante. Quando a gente tem sonhos, a gente chega até a bater os objetivos, né, do sonho, a gente chega no lugar, mas quando a gente chega uma vez, a gente fala, não, agora já que eu cheguei aqui, quero chegar ali, que ainda é mais alto. A gente chega naquele outro local, a gente traça mais outro objetivo, e mais outro, e mais outro. E uma coisa que o pastor Alan falou que, tocou bastante em mim, que quando a gente tá se imaginando em um lugar, que a gente quer chegar em tal lugar, então porque a gente mesmo quer chegar, não é algo que Deus falou pra gente chegar. Então, eu fiquei muito, falei, caraca, eu mesmo, na minha vida, falo, nossa, eu quero chegar a tal lugar, eu quero chegar naquele lugar. E, amém, às vezes são até lugares que são, lícitos, que podem ajudar pessoas, mas muitas vezes não é aquele local que Deus falou pra onde quer estar. E uma coisa que o pastor até falou assim, olha, se em algum momento perguntarem pra mim pra onde eu quero ir, eu vou falar que eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, mas não no sentido de, não, aqui é o meu lugar, e aqui eu vou ficar. Não, é porque ele vai ser direcionado por Deus. Ele nunca vai chegar e falar assim, não, eu quero, a partir de agora, tomar uma igreja nos Estados Unidos. Não, porque se ele for falar isso, ele vai entender que é o próprio desejo do coração dele querer estar lá, e não o desejo de Deus poder estar lá naquele lugar. Exatamente, Matheus. Vou até dar um exemplo da minha própria vida. Eu estou atualmente em São Paulo, mas eu sou de outro estado. Uhum. E quando eu estava nesse outro estado, eu tinha todo um plano traçado quando eu morava naquele local. Né? Tinha todo um plano, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Só que aí veio a palavra de Deus para mim, meio que parecido com a de Abraão, só que era de Jacó, né? E Deus falou, vai para essa terra que lá eu vou te abençoar. E na hora eu não acreditei, na hora eu fiquei, eu tinha 18 anos na época, eu falei, não, vou dar um tempo, mas Deus queria me trazer para cá, sabe? E às vezes eu não consigo imaginar o plano que ele tinha, mas ele já via lá na frente. Não foi à toa que ele me trouxe para cá e hoje eu estou em São Paulo atualmente. E os planos de Deus, como eu falei no versículo, como você falou, os planos de Deus são maiores. Eu tinha um pensamento, eu tinha um plano, só que Deus falou, não é esse o seu caminho, não é esse sonho que eu tenho para você, é o meu sonho, que é melhor, maior. E é como em Efésios 3:20 fala, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginando. Às vezes a gente imagina um plano de carreira para nossa vida, mas Deus fala, não é esse. Às vezes a gente imagina um plano A, mas Deus fala, não é o plano A, é o plano B que eu quero para você. Entendeu? E a gente acha o quê? Não, Deus, vai ser diferente. Não, eu quero o plano A, mas Deus olha e fala, filho, eu quero esse plano para você. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores, melhores do que a gente imagina. Certo, Matheus? Exatamente. E para que a gente possamos compreender o plano de Deus, também temos que conhecer mais de Deus. Temos que nos aprofundar em Deus, temos que deixar as coisas desse mundo, conforme diz Romanos 12:2, que fala que não se amoldem aos padrões desse mundo. Ou seja, claro, você sim vai buscar sempre evoluir, mas você vai evoluir de acordo com a palavra. Você não vai simplesmente chegar e falar assim, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É muito bom você ter essa iniciativa, mas é melhor ainda quando você tem essa iniciativa a partir daquilo que Deus falou para você.
E Deus ainda fala na palavra, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Ou seja, renovação da mente é conforme a palavra. Quanto mais você vê a palavra, mais é a boca de Deus falando com você. É mais aquilo que Deus tem trazido para o seu entendimento que molda, que mostra para onde Ele quer que você esteja. Para que sejam capazes de experimentar para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus nunca vai levar para um caminho mau. Deus nunca vai levar para um caminho de maldição, mas sim, Ele vai levar para um caminho de bênção. E pode às vezes nem parecer sentido. E muitas vezes nunca vai parecer ter sentido, né? Igual como a gente estava comentando agora. Deus, simplesmente, se Ele fosse falar com a gente no dia de hoje, ele ia falar isso, ó, pega tal ônibus e vai. Agora, para onde você vai parar, onde você vai chegar, você não sabe. Mas é isso que Deus fala. Mas eu vou trocar o meu certo, que é os meus planos, por algo duvidoso? Cara, se for com base naquilo que Deus te guiou, sim, você vai trocar por algo duvidoso. Mas isso daí, trocar por algo duvidoso, na verdade, é a fé que você vai ter. É a fé que você vai chegar e vai confiar nas coisas daquilo que você não está vendo. É nesse objetivo que você vai chegar, naquilo que Deus propôs para você estar. Exatamente, Matheus. Aí a pessoa pode olhar e perguntar, tá, mas como eu vou saber os planos de Deus? Como eu vou descobrir o propósito de Deus na minha vida? É nessa hora que você tem que se apegar com Deus, você tem que buscar, Deus, quais são os teus planos para a minha vida? Pô, eu tô na idade tal, Deus, eu não sei quais são os planos. Eu tenho uns planos, mas quais são os teus planos para mim? Eu tenho sonhos, mas quais são os teus sonhos? Um exemplo que a gente tem tido, tipo esse mês, eu tô no estudo de Gênesis, né? Todo o capítulo de Gênesis, todo o livro de Gênesis, e a gente chegou na parte de José. Que José, ele tinha um sonho, né? E ele sempre sonhava o quê? Ele sonhava que os irmãos dele estavam de joelho, a família dele estava de joelho para ele, e ele contava para quem? Para as pessoas erradas, que acabavam fazendo o quê com os sonhos deles? Destruindo os sonhos que ele tinha. Mas aí o que é que Deus teve que fazer? Tirar ele da cidade onde ele estava, levou ele até o Egito, para o Egito, sim, Deus realizar o sonho dele, que foi o quê? Ser governador do Egito. E em Gênesis fala que aquilo ali tudo era o plano de Deus. Por quê? Para quando a fome viesse, era ele que tinha que estar sendo governador. Para ele ajudar toda a família dele, ajudar os parentes e sim realizar os sonhos dele. José, muitas das vezes, acreditava no sonho. O que acontece? Os irmãos dele foram lá, bateram nele e venderam ele. Ele poderia pensar o quê? Caramba, Deus, o sonho que eu sonhei, o Senhor está fazendo totalmente diferente, né? Mas era o processo. E aí ele foi para a casa de Potifar, e aí ele começou a brilhar, vamos dizer assim, na casa de Potifar. E o que aconteceu? Foi preso. E aí ele pensou de novo, caramba, Deus, duas vezes eu sonhei e deu errado, sonhei e deu errado. Ele poderia desistir naquele momento, estava preso. Ou adiantar, né? Ou adiantar, exatamente, querer fazer do jeito dele, não é? Mas o que é que ele pode pensar? Caramba, Deus, eu estou na prisão, como o Senhor vai me honrar na prisão? Mas o que acontece? Ele confiou em Deus. Em Jeremias 29:11 fala, bem sei eu os pensamentos que eu penso de vós, os pensamentos de Deus, né? Bem sei eu os pensamentos que penso de vós, são pensamentos de paz e não de mal. Então, onde José estava, os pensamentos que Deus tinha para ele eram pensamentos de paz, não de mal. E não foi à toa que ele se destacou na prisão e ele foi dar conselhos a quem? Ao rei. E o que acontece? O rei falou, você vai ser o meu governador, você vai ser meu braço direito aqui. Você só vai mandar em tudo. E Deus sim realizou os sonhos que ele tinha para José. Então é isso, galera. Tenham planos, mas tenham planos conforme aquilo que Deus falar para vocês. E por mais que muitas vezes pareça que está demorando, acredite que nunca está demorando. Às vezes é como o exemplo do José. Pode até acontecer coisas que falam, nossa, mas nada a ver, eu sonhei isso, mas está acontecendo o oposto. Mas às vezes faz parte do processo para você chegar naquele objetivo. Por isso, Matheus, desculpa, Matheus. Por isso que, como eu falei, a gente tem que orar e buscar a Deus os planos dele para nossa vida, certo? Certo. Orar, porque aí ele vai revelar o que ele quer na nossa vida. E é exatamente isso que você falou, Sampaio. E se você aí que está nos assistindo quer saber o sonho de Deus, chegue no seu secreto. Às vezes, seu secreto não é muitas vezes uma porta do seu quarto fechado. Às vezes, você nem quarto você tem. Mas às vezes é seu caminho para o trabalho, seu caminho para a faculdade. Chega nesse momento, no meio da rua mesmo.
parecendo até um doido, como eu chego e faço. Falo, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? O que o Senhor tem para mim? E aí ele vai te responder. De alguma forma ou outra, ele vai te responder e você vai reconhecer. Busque a Deus, tenta entender todo o caminho, todo o processo que ele te passar e nunca adiante o caminho dele. Nunca coloca alguma coisa na frente, nunca fala assim, Deus, eu acho que eu posso adiantar, eu acho que eu posso gerar um filho para mim, sabe? Digamos assim. Então, confie no processo, confie nos planos de Deus e uma hora ele vai se cumprir. Então é isso, pessoal. Se você tem um sonho e às vezes você quer descobrir a vontade de Deus, a gente está aqui para ajudar vocês e vamos orar agora nesse momento, tá? Então, peço a vocês que, onde você estiver ouvindo a gente, feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor Deus e querido Pai, queremos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de vida que o Senhor tem dado. E hoje o Senhor deu uma palavra muito boa, Deus, que foi sobre sonhos, que é um tema que pega muitos jovens despercebidos, jovens que querem traçar a sua vida do seu jeito, mas esquece de observar e analisar a tua palavra e ouvir o teu coração, Jesus. Às vezes o jovem quer tomar suas iniciativas e não querem ouvir a tua palavra, Deus. Então, Deus, nós hoje estamos aqui, Deus, pedindo, revela os teus sonhos, revela os teus planos. Nós queremos confiar, como se fosse no escuro. Queremos confiar em Ti, Deus, que o Senhor vai nos guiar os teus caminhos bons, teus caminhos que são a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor vai nos conduzir em pastos verdejantes, Deus, porque a Tua palavra diz isso. Quando nós cremos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor de todo o coração, o Senhor abençoa a nossa vida e abre portas que a gente nem imaginava, tanto de emprego, familiar, espiritual. O Senhor nos ajuda quando decidimos seguir os teus sonhos, Deus. Porque como a tua palavra diz, os teus sonhos, os teus caminhos são maiores e melhores que os nossos, Deus. Nós temos planos, às vezes nós sonhamos baixo, mas o Senhor sonha grande com nós. E os seus sonhos, Deus, vai se tornar real na nossa vida. Então, Deus, abençoa cada um desses jovens que está ouvindo essa palavra, abençoa a nossa vida, que continue sendo sempre, Deus, o centro de tudo, do nosso caminho, da nossa vida, da nossa família, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é o centro. Então, Deus, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E galera, vamos para os recados. E olha, depois de amanhã, nós teremos a nossa vigília pré-Don't Stop. Depois de tanto tempo, nós teremos o nosso evento Don't Stop e logo vamos começar com uma pré-vigília. Agora, sexta-feira, dia 24, às 10 horas da noite. Venha, compareça aqui na Avenida São João, 791. Venha comparecer. Venha comparecer. Venha. Tá bom? Ou quer que faz de novo? Pessoal, também tem todos os sábados, às 4 horas da tarde, o nosso Sunset, aqui na igreja sede, tá? Então você não pode perder também. E nos domingos, 12h30, tem os encontros que a gente se encontra aqui no QG, que é o nosso título, que é na Avenida São João, no 1035. E no Sunset, é na Avenida São João, 791. Então, como o Matheus falou, vem pessoal! E esse foi mais um Tempo de Mesa, galera. Espero que vocês tenham gostado e espero por vocês aqui na nossa vigília pré-Don't Stop e também no nosso culto do Sunset e no encontro. É isso, pessoal. Não esquece de curtir, compartilhar essa palavra, tá? Se inscrever no nosso canal e até o próximo Tempo de Mesa.